Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a um apartamento situado em Londres de uma jornalista que escreve sobre design de interiores. Então, vamos lá ver, eu não sei se ela também tem formação em design de interiores, se tem formação em jornalismo, não sei. Por acaso diz aqui, ela é diretora da Beauty Interiors, Design de Interiores e Beleza Director. Diretora de Beleza e Interiores do Sunday Times. Vamos avançar então. O que interessa é a casa, não nos vamos prender com estes pormenores. Ok, logo esta imagem é bastante impactante. Portanto, isto parece-me que é um apartamento com esta parte open space. Não sei, ela se calhar vai falar sobre isso, já me estou a adiantar. Mas é que esta imagem é mesmo boa. Portanto, temos a cozinha, não é? Ali ao fundo, com uma zona de refeições. E depois aqui do lado de cá temos uma zona de estar. Portanto, eu presumo que isto seja um apartamento pequeno, aliás diz no título do vídeo, depois vou colocá-lo inteiro lá em baixo, que é um apartamento pequeno, e que isto seria talvez um open space. E que ela terá colocado esta estante a fazer a divisão desta zona para a outra zona. Eu não sei se há aqui umas portas de correr ou assim, ou se é totalmente aberto. Eu acho que esta estante já ajuda a criar essa divisão de uma forma bastante eficaz e muito funcional. Portanto, temos um sítio onde podemos colocar livros e outros objetos decorativos. Parece-me que ela tem esta zona aqui, que é uma zona de bar. Portanto, uma estante, uma parte da estante que está fechada com uma porta de vidro. E está todo o espaço aproveitado nas laterais e por cima também. É um elemento que salta logo à vista, não é? Até porque é de uma cor diferente das paredes, que são brancas. Serve o lado de cá, mas também ajuda a criar a divisão entre uma zona e outra. Eu gostava de saber depois como é que está do lado de lá, mas já acho que eles devem mostrar. Portanto, isto será a vista para o lado de lá da zona de estar. Ela vai falando da experiência dela como... Como é que ela se auto-intitulou? Sim, como diretora de interiores do Style, ela depois tem acesso e vai a casas muito bonitas e também que têm, ou... Quer dizer, isso depois é sempre uma questão de gosto, não é? Pode achar umas mais bonitas do que outras, mas se calhar vê sempre soluções de decoração interessantes que depois pode integrar no apartamento dela. E eu faço estes vídeos, para já porque acho-os divertidos, gosto de ver a casa das outras pessoas, pronto, mas também porque acho que vos podem dar boas ideias para vocês integrarem, salvo as diferenças, não é? Que existem sempre em termos da proporção daquilo que nós estamos a ver, etc., cores e tudo, mas que podem ser uma boa ideia em termos de disposição de mobiliário, o tipo de decoração que se usa, o tipo de objetos que são usados, etc. Portanto, tudo isso pode servir de inspiração. Esta disposição da sala de estar parece-me uma disposição clássica, portanto, temos o sofá com os cadeirões à frente, normalmente ou são em L ou em U, não é? Portanto, com os assentos. Nós pensamos sempre em termos de as pessoas que se vão sentar, como é que vai ser a relação umas com as outras. Temos L, temos U e temos assim uns à frente dos outros. Portanto, tudo depende depois da dimensão e do formato do espaço que nós queremos mobilar. Se é mais retangular, se é mais quadrangular, mais pequeno, maior. Enfim, tudo depende dessas questões, mas acho que este espaço em particular está bem aproveitado. Temos aqui uma mesa de centro que é bastante grande para o espaço disponível, mas há espaço para passar, parece-me suficiente, entre o sofá, os cadeirões e a mesa de centro. Portanto, aqui a ideia é que a circulação seja fácil. A mesa está centrada com a lareira, portanto aqui temos uma simetria muito marcada. A mesa centrada com a lareira, que está centrada com o espelho, e temos dois apliques, um de cada lado. A televisão está ali um bocadinho encafuada naquele canto, acho pouco interessante, mas eu não sei se não... Pois depende, é porque colocar por cima da lareira depois também está a dar uma importância muito grande à televisão. Mas não sei se não seria um sítio melhor para se ver televisão confortavelmente, mais confortavelmente. Outra maneira de fazer isto seria... Não dá. Eu ia dizer colocar, portanto, fazer isto em L. Portanto, os cadeirões ficariam de costas para aquela passagem para a cozinha. Não sei se estão... Deixem-me mostrar aqui. Portanto, os cadeirões ficariam aqui. Mas não me parece que fosse possível. Não. Pronto. A única coisa que me está aqui a preocupar... Pronto, a questão da televisão depende. Se calhar é o suficiente para aquilo que vêem.
Não, mas parece-me estar ali um bocadinho para trás. Eu se calhar só puxava um pouco mais para a frente. Parece-me estar um bocado entalado, um bocado escondido. Mas pronto, mas suponho que a visibilidade seja boa o suficiente. A única coisa que me preocupa aqui, na verdade, é o acesso àquela janela ali atrás. Pronto, para puxar cortinados, eu presumo que não me parece que haja espaço entre os cadeirões e a janela. Portanto, acho que a pessoa tem que se reclinar sobre um cadeirão e puxar as cortinas. Portanto, não é muito prático. E mesmo se quiser abrir a janela e tal, se calhar aqui até há espaço suficiente entre os dois cadeirões para abrir e fechar a janela, para passar, não é? Talvez. Pronto, mas nos espaços pequenos eu acho que isto é mais aceitável, este tipo de coisas acontecer. A mim às vezes o que me enerva é quando tens casas enormes com divisões de dimensão muito considerável e depois tens coisas encostadas à janela que não permitem o acesso à janela. Isso a mim é que me enerva um bocado. Mas às vezes em espaços mais pequenos há mais limitações e temos que, enfim, gerir, ver o que é preferível. Não é? Ok, é engraçado porque ela chamou a atenção para esta prateleira com gaveta ou esta consola de parede, não sei como é que é de chamar a isto, que está por cima do radiador. Então ela diz que é das peças favoritas dela, ela vai explicar porquê, mas acho que depois se quiserem ouvir podem ver o vídeo, não me vou prender muito com isso. Só em termos de aparência, acho que é um cantinho muito simpático e bem conseguido. E acaba por integrar o radiador, ou seja, eu acho que chama um pouco a atenção para o radiador, mas torna uma zona mais pensada. Então acaba por ser um pouco decorativo até, parece que é propositado, foi feito para ali para estar por cima daquele radiador. Então o radiador, se estivesse sozinho, era de género, pronto, temos de ter o radiador para aquecer a casa e tal. Assim, integrando uma prateleira por cima e fazendo decoração e até com um ponto de luz, que torna este canto mais acolhedor, acho que integra melhor o radiador e não lhe dá, ele acaba por não ter tanto protagonismo dentro da divisão. Portanto, há quem cubra os radiadores deste tipo, construindo uns móveis com umas redes, vamos lá, não é rede, não é? Portanto, é uns ripados de madeira que têm aberturas para o calor poder sair e circular pela divisão. Mas esta solução também é uma solução muito interessante e que eu acho que funciona bem aqui. Ok, ela está a dizer que gosta muito de receber convidados em casa e que o facto disto ser um plano aberto, portanto, com uma planta aberta, não é? Sem ter ali uma parede a dividir a zona da cozinha desta zona de estar, que para ela serve esse propósito. Portanto, ela consegue estar, enfim, isto agora estou a pôr palavras na boca dela porque ela ainda não disse isto. Mas eu diria que pode estar na cozinha a preparar umas coisas e estão pessoas aqui na sala e o pessoal pode circular. Porque as divisões, cada uma delas não é muito grande, mas assim dá mais para o pessoal circular e para habitar os vários espaços. Epá, este tom do vídeo está um bocado esverdeado, deixa-me só ver. Ok, olhei ali para mim e pareceu-me que estava a imagem muito esverdeada e pronto, e acho que já alterei para uma cor mais, enfim, agradável, não é, de se ver. E agora não sei muito bem onde é que eu estava, mas acho que estava a dizer que, pronto, que isto da planta aberta que é bom para o pessoal poder circular e poder comunicar de um espaço para o outro e que ela gosta de receber convidados, esta planta facilita isso. Exatamente! Era o que eu estava a dizer. Boa. Ok, depois temos aqui a cozinha. Ouçam, isto parece uma cozinha bastante simples. Eu confesso que não sou muito fã destes candeeiros aqui em cima, mas tudo bem, tem a ver com o estilo. Tem bastante arrumação, portanto temos móveis de cima do lado direito e do lado esquerdo. Aqui o fogão, forno, pronto, lavatório, tudo bem. Há este contraste branco-preto, isto parece-me que é preto. Questiono se aqui não seria também de ter mais arrumação fechada. A arrumação assim, com os pratos a verem-se, copos e tal, esteticamente eu acho alguma piada, sinceramente, mas não te dá grandes opções. Tipo, se calhar se ela acrescentasse aqui mais uma prateleira, tinha mais arrumação, mas se calhar também não precisa. Pronto, há aqui muitos armários de baixo, mas eu suponho que isto, por exemplo, se calhar é o frigorífico e que haja aqui uma máquina de lavar. Portanto, isto não será tudo arrumação, parece-me. Pronto, então é isso. Eu não sei se não aproveitaria este espaço para ter arrumação também. E pronto, e nesse caso, se calhar punha a luz aqui em baixo. Aqui e depois aqui. Pronto, acho esta solução também, acho que fica bonito ter um candeeiro assim no balcão da cozinha, podendo, acho que fica, é isso, dá esse aspecto mais acolhedor e torna a cozinha
num elemento um pouco mais decorativo e não tão só funcional. Nós queremos sempre as duas coisas, não é? Queremos que seja funcional, mas queremos que seja bonito. E colocar este tipo de elementos, um candeeiro de mesa, um quadro, um ou outro objeto decorativo que não seja meramente funcional, uma planta, por exemplo, acho que ajuda a elevar estes espaços e a torná-los mais acolhedores, mais bonitos. Pronto. E ela faz isto aqui. Portanto, eu acho que há aqui um sentido estético e decorativo apurado. Este vaso à janela também é muito bonito. Esta zona aqui de refeição está bem encaixado, portanto, deixando aqui um espaço de circulação. Vamos ver se eles mostram uma imagem um pouco mais aberta. Ela está a dizer que ela não é uma pessoa que diz isto se calhar é um sacrilégio para designers de interiores, mas eu não faço mood boards, ou não faço um mood board para a minha casa. E, ouçam, nós cá em casa também não. A única coisa que eu e o meu namorado, que vivemos aqui, fizemos foi decidir que móveis para onde, e depois, como eu sou designer de interiores, mais ou menos a dimensão, também não vamos comprar as coisas às cegas, não é? O que é que cabe, ainda por cima se tens um espaço limitado, tens que ter uma noção do que é que cabe aonde. Isto nas peças maiores. Mas depois, sei lá, herdei uma escrivaninha da minha avó e tivemos que arranjar mais uns móveis porque eu uso a sala de jantar ou a zona de jantar, que isto é um espaço aberto, jantar e estar. Uso a zona de jantar para trabalhar, então que móvel é que possa ser meio híbrido, portanto decorativo, mas bastante funcional também. O que no fundo quer dizer ter muita arrumação. Eu tenho a sorte de muito do meu material de trabalho, eu acho que é bonito, sei lá, uma máquina de costura, um móvelzinho para as linhas de bordar, portanto são coisinhas fofinhas que eu acho que acabam por ficar bem, livros de bordado, de crochê, etc. Portanto acho que são elementos que também ficam bonitos e depois muitos outros elementos decorativos. Mas não há muito planeamento, não houve muito planeamento cá em casa, só das peças maiores. Sofá, mesa de jantar, cama no quarto e pouco mais, uma mesa para a cozinha, mas isso também foi uma que o Luís tinha lá e ficou bem e pronto, e ficou de vez. E algumas coisas nós fomos trocando ao longo dos anos, pronto, mas decorativamente falando então, em termos de cores, isso vão-se acrescentando, essas coisas vão-se acrescentando, algumas se calhar vão saindo ou vou arrumando, enfim, a casa é pequena, também não dá para ter muita coisa cá. Mas eu acho que como designer de interiores, ou seja, se eu estiver a trabalhar para um cliente, eu vou fazer moodboard, não sou muito de moodboards, mas eu vou planificar. É uma coisa muito mais planificada, tem que ver com ele ou com ela cores, texturas, sei lá, os móveis, a sensação, às vezes, pronto. Porque às vezes as pessoas que contratam estes trabalhos não sabem bem o que querem, assim concretamente, mas sabem a sensação, sabem mais ou menos do que é que gostam. Porque já viram algumas coisas de que gostam. E depois é tentar descortinar, não é, dessas imagens o que é que gostam daí. E às vezes é também uma emoção, uma sensação. E às vezes, então é preciso planificar, andar para trás e para a frente, mostrar imagens. Eu, às vezes com os clientes faço como é que se diz? Ai meu Deus, uma conta no Pinterest e vamos partilhando por lá imagens que inspiram. Por exemplo, que é para ter uma noção e ir mais ao encontro daquilo que a pessoa está à procura. É isso, mas como na minha casa, tanto eu e o Luís, pronto, eu é que sou designer de interiores, mas o Luís também é designer, então tem essa sensibilidade estética também, é mais gráfica, é mais dessa zona, mas as coisas interceptam-se. Então é uma coisa mais... Parte foi planificada, outra parte não. Vamos fazendo, vamos comprando, vamos substituindo, enfim. Ok, ela tendo dito isto, ela disse que decidiu o esquema de cores para a cozinha. Pronto. A ver este cantinho, acho muito fofo, não é? Tem um lado aqui das facas, pronto, funcional. E depois tem aqui um candeeirozinho que parece tipo de papel, até parece um objeto um bocadinho frágil, para estar aqui ao pé das facas, enfim. E ela estava a dizer que, pronto, ela decidiu assim um esquema cromático e num apartamento pequeno, ainda mais tem de existir essa planificação. Pronto, pelo menos uma coisa base e depois vais acrescentando. As peças decorativas vais acrescentando, mas aqueles blocos de cor maiores, cores das paredes, cores dos móveis da cozinha, no caso, que ocupam muito espaço, o pavimento, isso convém ser definido e convém ser bem pensado. Pronto. E ela estava a dizer que como definiu preto e branco, que depois na cor do mármore pôde ser um pouco mais... sair um pouco mais desse neutro, não é?
Este mármore vermelho é um vermelho escuro, portanto eu acho que ele apesar de tudo é bastante discreto. Aqui nesta imagem em particular dá para ver um pouco o tom, mas eu até acho que ele é muito discreto por causa de todas as cores que estão em torno e porque não me parece que entre muita luz, ou pelo menos a esta hora em que eles estão a filmar não está a entrar imensa luz pela janela da cozinha, então acho que não se nota tanto esse vermelho escuro. Mas acho uma boa ideia. Estão a ver, mesmo nesta imagem não se nota imenso. Aqui nota-se mais, não é? Nesta imagem nota-se mais o tom. Mas eu acho que até é um pouco acastanhado, não é? É um vermelho assim escuro, um pouco acastanhado. Ou então é porque que eu faço isto às vezes, tiro a luminosidade. Pois é. Ai meu Deus. Tiro a luminosidade do meu computador, porque como passo algum tempo a escrever ou a ler cenas, depois a luz incomoda-me um bocado. Ok, mas já está com toda a luz. Isto são peças que ela coleciona, então tem-nas à vista. Ok. Desculpa, por acaso é engraçado. Aquilo era como é que se diz? Um espanador de penas de avestruz. Eu penso que isso dá para fazer sem ter que matar a avestruz. Se for, é muito engraçado. Se não for, não gosto muito. Mas é muito chique, é um espanador muito chique. Ok, então ela precisa de arrumação aqui. Deixem-me puxar um pouco atrás, porque eu acho que eles mostraram uma imagem mais geral. Pronto, deste cantinho. Estes bancos são reclináveis, portanto, os que estão encostados à parede, podes puxar as almofadas para cima e tens lá arrumação, ou terá uma tampa sobre a qual estão pousadas as almofadas e tens a arrumação ali. E depois temos esta circulação, portanto tens aqui um espaço aberto e aqui um pouco mais apertado, mas parece-me suficiente, dá acesso à janela e dá acesso a este canto também. Gosto do canto, estou a gostar disto, acho que está bem decorado, está feito com gosto, é um pouco minimal, não é? Não tem assim imensos elementos aqui. Gosto dos padrões e das cores, tudo muito suave, discreto. Eu acho que se ela precisa de... Pronto, tenho pena que não tenham mostrado mais dos móveis, portanto, onde é que está o frigorífico, se há partes ali que são uma máquina de lavar a louça, portanto que não é uma zona de arrumação. Então senti falta um pouco disso para poder dar melhor a minha opinião, mas estava a parecer que aquela zona onde ela tem a coleção poderia ter sido aproveitada para a arrumação também, mas num apartamento pequeno tu vais sempre precisar de arrumação em todo lado, portanto onde quer que consigas, põe. E acho que esta solução dos bancos é uma ótima solução, mas eu também taparia aquela parte e se calhar uma das prateleiras podia estar à vista, ser em vidro. Desculpem, ter portas em vidro para se poder ver a coleção de vidros e cerâmicas e essas coisas. Ok, depois estamos aqui no quarto. Tem este azulinho, pintou também o radiador da mesma cor das paredes. Isto é uma outra forma de se integrar uma peça destas que faz parte, não é, da divisão e que é um bocado grande, não é tipo um interruptor, que é uma coisa assim mais discreta. É assim uma peça, é quase mais uma peça de mobiliário que está ali. É mais um truque para se integrar melhor esses elementos no espaço, portanto é pintar do mesmo tom das paredes e aqui acho que funciona muito bem. E pronto, não tenho assim muito mais a dizer para já, é uma coisa muito clássica, está decorado de forma muito clássica. Temos uma parede, que se calhar é a única parede onde esta cama encaixa, onde se pode encostar esta cama, mas não sei, ainda não vi o resto. Mas, portanto, nós estamos a entrar pela porta, portanto já é uma parede que está rasgada, depois temos esta parede logo em frente que tem uma janela logo ao lado, e depois temos a parede do lado esquerdo que tem também um parapeito mais elevado, mas depois tem o radiador, também não dá para encostar ali. Portanto, está-me a parecer, e do lado direito parece-me que estou a ver ali armários, portanto está-me a parecer que esta é a única parede onde se poderia colocar esta cama. Eu acho que isto em termos de regras de Feng Shui, isto não é muito bom. Ter os pés da cama virados para a porta. Mas às vezes quando não há outras opções tem de ser, e eles às vezes dão outras opções. Portanto, Feng Shui é uma filosofia chinesa e no fundo tem a ver com circulação de energias e pode ser aplicado, não sei se eu estou a dizer isto muito bem, mas pode ser aplicado nos interiores e na arquitetura e nos jardins, portanto as energias fluem por todo o lado, não é? E eu por acaso, algumas das coisas ou indicações que eles dão para a decoração de uma casa e onde colocar alguns elementos de mobiliário e decorativos, como espelhos, etc., eu acho que são boas ideias, na verdade. Mesmo que uma pessoa não
pronto, não tenha nascido com essa parte cultural que está mais ligada às energias, ou que não entenda muito bem, ou que não entenda ou que não acredita até. Pronto, eu acho que há ideias lá que são boas ideias, na verdade, para decoração e para organização dos elementos no espaço. Ok, mas de resto, em termos de cores e tal, isto está tudo bastante harmonioso. Só os romanetes aqui nas janelas é que parecem fugir um pouco do resto, mas isto é uma casa eclética que tem vários elementos, portanto tem para mim ligação com o que está na sala. Eu nem falei muito de cores e tal, eu achei tudo bastante harmonioso, mas tem aquele elemento que é um pouco descontraído, assim mais informal, mais relaxado. Não está tudo tão a combinar umas coisas com as outras e, na minha opinião, funciona. Gosto muito destes apliques, acho-os muito bonitos. Estes apliques que estão aqui. Não sei se para leitura na cama, se isto é muito prático, eles acendem os dois ao mesmo tempo ou dá para acender e apagar só um? Não sei, pronto. Eu acho que para leitura são melhor aqueles que tens o abajur e a luz em si para baixo, assim um pouco também, que faz isto, a luz, desculpem, vai para as laterais e vai para baixo. Estes que emitem luz para todo lado, não sei se é assim tão prático para ler, mas se calhar é. Não sei. Ok, então, ela acedeu a partir daqui, não é? Exato. Esta é a porta de acesso, tens aqui um cantinho de leitura. Esta prateleira também tem muito potencial para decoração, até poder ter aqui algum elemento. Depois aqui a cómoda com o espelho e uma cestinha, tudo bem. Mas tudo assim, tudo nestes tons neutros, não é? A cestaria, a madeira e nos seus tons naturais. Não vês aqui lacados, madeiras pintadas. É tudo assim muito informal, é tudo assim mais descontraído. É essa a vibe que me está a dar. E algumas peças vintage também, que também me pareceu existir na sala. Não só decorativas, mas também o candeeiro, este candeeiro, por exemplo. E acho que isto combina bastante bem. Este cadeirão é interessante e tem alguma ligação com os romanetes que estão na janela. Vai buscar um pouco. E olha, estão a ver, o quadro que estava por cima da cama, que está aqui refletido, parece esta cor do passe-partout, parece a mesma cor da moldura do espelho. Portanto, fazer essas ligações é sempre boa ideia. Ok, isto é um tapete de juta, é isso? Parece. Isto é confortável nos pés. Não sei se não preferia algo um pouco mais fofinho. Ah, isto é uma mancha! Espera, eu quero ouvir esta história. Desculpem. É sisal, é um tapete sisal. Ela está a dizer que, pronto, uma desvantagem de ter um apartamento pequeno também é que as pessoas, quando ela recebe convidados, espraiam, não é? Vão para várias divisões da casa e alguém derramou bebida ali, naquela zona do tapete. O sisal é um tapete chato de lavar. A minha mãe tem, os meus pais têm um tapete de sisal. Agora compraram um que é um sisal sintético para substituir o outro. Porquê? Porque tem um gato que de vez em quando fazia xixi no tapete. E não há muito que se possa fazer com o sisal, na verdade. É um tapete muito resistente à abrasão. Portanto, se ele vai lá com as unhas, ou enfim, e a passagem das pessoas, aquele tapete durou imenso tempo. Mas limpar as manchas é muito difícil. Não é aconselhável usar água. É uma chatice de todo tamanho. Então, agora tens um sisal sintético que visualmente é muito parecido com o sisal. Ao tato tu percebes que não é a mesma coisa, não é? Porque aquilo é um plástico, no fundo. Mas pronto, e é lavável. Pode ser usado no exterior, podes dar uma mangueirada, então é mais fácil de manter. Portanto, eu presumo que se o outro durou, eu nem sei quanto tempo, mas aquilo durou para aí 20 anos ou mais. Este aqui eu deduzo que ainda dure mais. Espero que sim. Ela estava ali à frente, está ali um candeeiro de pé, estão a ver se elas vão mostrar este cantinho. É um cantinho de leitura assim muito simpático. Eu digo de leitura porque tem ali o candeeiro. Este cadeirão é muito giro. Acho piada este tecido. E outra coisa que é, este tipo de tons combinam bem, são tons opostos na roda das cores, portanto o azul e os laranjas amarelos, mas combinam bem. Fazem algum contraste, mas combinam bem. E imaginem, se o azul não for muito forte, e nem o laranja nem o amarelo forem muito fortes, dá-se uma sensação suave e combina de certa forma. Portanto, vocês na roda das cores, eu se calhar posso pôr aqui uma imagem, têm as cores logo a seguir, essas vão combinar muito bem, e depois têm as cores diametralmente opostas, e essas também vão combinar bem. Mas depois depende de se são cores mais abertas ou mais fechadas. Portanto, se calhar convém que se uma é mais aberta, portanto, imaginem, o laranja é mais aberto, o azul ser um pouco mais fechado, ser um pouco mais acinzentado, mais claro. Convém fazer esses jogos, mas se vocês olharem para a roda das cores, essas conjugações costumam funcionar bem. Tudo o que é o oposto
da cor de que vocês gostam muito, imaginem vermelho e verde, vai sempre dar uma sensação mais dinâmica ao espaço, porque esse contraste é dinâmico, vai dar mais essa sensação. Mas mais uma vez, se forem tons suaves, acalma isso também. Mas há conjugações muito interessantes de cores que se podem fazer. Pronto, estas são aquelas regras que eu ensinava quando dava formação. Mas dá para sair dessas regras também e é isso que eu gosto na decoração. Que eu acho que depois tem muita relação com a moda, com a maquilhagem. Ou seja, vocês têm uma regra base, mas depois dá para experimentar e dá para sprayar para fora disso também. E às vezes combina, porque tu na cor não tens só o vermelho e o verde. Há muitas variações dentro do vermelho, muitas variações dentro do verde. Por exemplo, e com estas cores, com as outras cores todas também, claro. Olha, uma coisa que ela está a dizer que é interessante, eles mostraram ali outro radiador, portanto é outro espaço que está pintado, as paredes são pintadas de amarelo, então o radiador também está pintado de amarelo, ela disse sprayed, portanto terá de ser uma cor preparada para aguentar com o calor e não estar a libertar vapores ou outras coisas que não interessam para a atmosfera, né? Mas uma coisa que ela disse que é muito interessante, e eu nem estava a reparar nisso, como esta divisão é muito recortada, tens esta coisinha aqui, tens este recorte aqui, tens esta viga aqui, tens do outro lado, depois as janelas têm parapeitos de alturas diferentes, pintar tudo da mesma cor disfarça esses elementos, portanto não estás a dar destaque a nenhum, ajuda a homogeneizar todo o ambiente. E até se puderes pintar o teto, que eu parece-me, ao mesmo tempo, isto parece-me um pouco mais claro, mas aqui como parece azul pode ser só por causa da luz, do efeito da luz, deste candeeiro. Portanto, se possível, paredes e teto, tudo da mesma cor e ajudar a... Aliás, e mais, se fosse uma cor mais escura, ainda disfarçava mais, porque absorve a luz. Portanto, não reflete tanto a luz, ainda parece que é mais tudo homogéneo. Não tem tantos recortes e tantos recantos e tanta coisa assim. Mas mesmo com este tom claro eu acho que funciona bem. E estes armários também, portanto isto será um armário embutido, presumo eu, não tenho a certeza. Mas estão a ver aqui, dá para ver, exato, está tudo pintado da mesma cor. Mas funciona muito bem, é uma ótima ideia. E pronto, e tem espaço aqui para aceder ao armário. Em termos de disposição de mobiliário, isto parece-me tudo muito harmonioso. Aqui, a casa de banho, eu acho imensa piada, é este aproveitamento por cima da caixa do autocolismo. Acho que é uma ótima ideia, honestamente, porque não atrapalha, quer dizer, não, é uma zona que nós não usamos. A única questão é, se tiver que se fazer alguma reparação, pode ter que se tirar a prateleira. Pronto, ela parece-me que está presa aqui. Tem aqui um elementocito que prende este móvel, portanto, para dar esta noção de continuidade, mas isto parece posterior. Ou seja, isto não parece um tampo contínuo, o que dá jeito, porque se for preciso dá para desatarrachar a prateleira e tirá-la para aceder ao autocolismo, porque nós temos que pensar nisso, não é? Portanto, a longo prazo, se for preciso arranjar ou compor, nós não queremos ter que destruir nada. Portanto, aqui parece-me uma solução bastante simples, ganhas mais um espaço de arrumação, e neste caso de exposição, portanto convém que sejam elementos que a gente não se importe de ter à vista, não é? Eu acho que se perdeu aqui uma oportunidade, eu não estou a ver mais nada da casa de banho, tem calma Ana, que se calhar, mas isto parece ter pouca arrumação. Portanto temos aqui só o móvel do lavatório, mas esta zona tu não usas, portanto isto não é uma gaveta, porque isto é um taco-cuba do lavatório, e depois tens aqui, parece-me uma gaveta em baixo, mas isto é uma oportunidade perdida para ter um móvel de casa de banho, não é? E, por exemplo, podes até ter o espelho e depois ter aqui um móvel, mas parece-me que tem falta de arrumação, apesar de tudo. Ok? Ela está a dizer que ela gosta que aqueles objetos que tu usas no dia-a-dia, que tens de usar e que às vezes são um bocado feios, tipo estendal, que sejam assim bonitos e que tenham algum interesse estético, e então ela tem este estendal em particular que é super prático porque arrumas muito facilmente e depois montas. Não é que isto é para muita roupa, isto cá para casa não dava para muita coisa, honestamente, mas pronto, vou ser sincera, e depois não aproveitas este espaço aqui, não é? Este espaço cá em baixo só podes pendurar até um certo ponto. Já estou sempre a ver os defeitos, enfim, mas acho um objeto interessante, honestamente. Sim, dá para pendurar algumas coisas. Pronto. Este é o corredor, portanto ela diz que o corredor é bastante longo e estreito. Acho muita piada a este amarelo e estão a ver como o amarelo contrasta ali com o azul ao fundo, portanto são duas cores opostas.
Isto torna, para já o amarelo é uma cor muito, eu acho, dinâmica e alegre. E o facto dela pintar também o radiador, portanto, para integrar, é uma ótima ideia. E torna este espaço logo muito interessante. Não tens que fazer muita coisa neste corredor, até porque também não podes, não é? Porque ele é estreito. Então ela pendurou aqui um quadro por cima do radiador que, se virem aqui no reflexo, isto tem um espelho. O espelho é sempre aquele elemento decorativo que ajuda a ampliar o espaço, portanto a dar a ilusão de que ele é um bocadinho maior do que aquilo que é, e também reflete a luz, portanto também ajuda a dar mais luz ao espaço. Portanto parece-me que ela terá uns focos em cima, no teto, e é isso, ouçam pessoal, isto não dá para muito mais porque este espaço realmente é muito estreitinho. E se repararem, que era o que eu estava a dizer, distraí-me, é que o quadro tem também alguns tons de amarelo, portanto combina bastante bem com este corredor. Isto parece-me que é um tapete, sim, que é sempre simpático, sobretudo para quem anda descalço ou de pantufas em casa. Ela, eu nem estou a perceber, parece-me que são umas pantufas, parece-me que sim. É sempre simpático e torna o espaço mais acolhedor, mas é assim um tapete fininho. Provavelmente teve que levar um antiderrapante por baixo para não andar a dançar, porque o pavimento parece-me de madeira e pode ser assim um pouco escorregadio, não sei. Mas pronto, eu colocaria sempre um antiderrapante, mas parece-me interessante. Eu nem sei se não pintava as portas de amarelo, mas acho que isso também é too much. Isso é capaz de ser demasiado. E depois há aquela questão de poder ser desorientante também. Está ótimo. Acho piada. Ok, então tens uns pontos de luz em cima e tens estes apliques. São muito giros estes apliques. Eu gosto muito deste tipo de apliques, ou de candeeiros que são globos. Há aqui outros quadros e parece-me que tens aqui um espelho ao fundo do corredor. Será que isto é a porta de entrada? Eu não sei se eles vão mostrar isso. E pronto, isso também é bom para ajudar. Se isto for a porta de entrada, eu só digo que é porque ela parece-me que abre para dentro por causa das dobradiças onde elas estão e é de outra cor. Pronto, e as portas de entrada costumam variar em termos de dimensões e às vezes até em termos de materiais das portas interiores. É essa a minha dedução, eu não tenho a certeza. Se for, pronto, não sei se é, mas se for, é boa ideia ter um espelho à beira da porta para ver como é que estás antes de sair, e neste caso, como é um corredor estreitinho, também ajuda a refletir mais a luz e a ampliar mais o espaço, dar mais essa ilusão, se bem que, colocado ali, ele está a reforçar o quão longo é este corredor, não é? Portanto, está a reforçar esse lado, pronto, esse facto dele ser comprido, e eu não sei se isso seria muito interessante, mas uma regra Feng Shui é não ter um espelho em frente à porta de entrada. Eu estou sempre a dizer isto, volta e meia, às vezes quando apanho, porque isso é uma coisa que eu aprendi e que... Porque tu abres a porta e se vieres meio distraída, não sei o quê, e é de noite, ou imagina, final do dia, no inverno, noite, está a chover, e tu entras e vês de repente um reflexo à tua frente, tu podes não te lembrar que está ali um espelho, no imediato, e podes-te assustar. Então é para evitar isso. Pronto. É claro que eles falam de energias, mas eu também acho que há esse lado concreto e muito lógico da coisa. É isso. Anyway, avançando. Que é engraçado. Ela chamou isto yellow ou ochre? Ocre. Mas acho que isto é mais amarelo. Não interessa. Isto está a ser engraçado até, porque ela depois, como ela, pelo que eu percebi, por causa do trabalho dela e da natureza do trabalho dela, ela viaja bastante. Então não só vê casas diferentes, mas também em países diferentes que às vezes têm outras soluções, outros hábitos, outros padrões, questões que são culturais, mas e que depois entram também no design de interiores, como é natural, não é? Então ela depois também traz essas ideias para o apartamento. Eu há bocado nem falei do tapete porque acho que não vi o tapete. Parece super confortável este tapetinho assim, maiorzito. Eu só embirrei aqui um pouco com isto. Até porque, por causa deste espaço todo que fica cá em cima. Não sei. Mas também não estou a ver outro espaço onde colocar. Se calhar só arranjava um móvel diferente ou fazia uma coisa mais integrada naquele canto. Portanto, o branco mais integrado para não contrastar tanto e depois ter a televisão por cima. A televisão vai sempre contrastar, não é? Porque é toda preta, mas pronto. Que foi? Ok, aquilo são retratos dos avós dela. E ela vai falando, os designers, portanto é uma pessoa que, enfim, muito criteriosa na escolha dos objetos. Olha cá, fofinho. Assumi que estava aqui a miar, nem querem ver. Oi, isto coxinha fofa. Um vovinho.
Ai, agora perdi um bocadinho. Este sofá era dos avós? Oh, ok, este sofá é de 1962. Ainda é o tecido original do sofá. A estrutura, tudo original. Que acho que era dos avós. Pronto, temos aqui outra visão. Isto já está mesmo a terminar daquela parede por cima do sofá. Acho muito interessante esta forma de pendurar. Estão a ver? É aqui que eu quero dizer que o espaço é assim, é descontraído. Sabem? Os quadros não estão centrados, eles estão um bocadinho chegados para a esquerda, estão alinhados com o sofá, portanto há sempre qualquer regra, há sempre alguma coisa, não é, onde ancorar, mas está descentrado. E depois tem o outro quadro que me parece que será do mesmo artista, as cores são muito parecidas, portanto é o mesmo esquema cromático praticamente. Este é maior, tem outras cores, mas é praticamente a mesma coisa. E depois tens dois candeeiros que não combinam um com o outro, nem estão à mesma altura, mas são vintage, então encaixam, parecem vintage, pronto, então encaixam na personalidade, no fundo, de quem decorou este apartamento, e acabam por combinar também por causa disso. E tens peças vintage como o sofá, esta almofada e outras peças decorativas como tal. Então acho que funciona bastante bem. Pronto, ouçam, eu gostei bastante do apartamento, achei que estava bem decorado, percebe-se que é uma casa vivida e que há essa relação da pessoa que habita este espaço com os objetos, porque é que os escolheu, e alguns se calhar só porque gosta e porque acha bonitos, mas que conseguiu encaixar e fazer com que fizessem parte da casa e da personalidade que ela já tem. Eu gosto deste tipo de casas, honestamente, porque não há um preciosismo muito grande, há uma vivência que tu percebes que existe da casa. Houve uma outra coisa que eu achei que poderia ter sido mais aproveitada, sobretudo num apartamento destas dimensões, portanto, ela poderia ter mais arrumação do que aquela que tem. Eu suponho que se não tem é porque também não precisa, pronto, temos todas necessidades diferentes, mas eu acrescentaria mais alguma arrumação, sobretudo na cozinha e na casa de banho, quando eu notei que talvez desse jeito. Ela da casa de banho não falou muito, mas da cozinha sim, não é? Porque tem louça e tal por baixo daqueles bancos da zona de refeição, daquela copazita. Portanto, parece-me que há essa necessidade. Portanto, essa era a única coisa que eu acrescentaria, mas isso mudaria um pouco a traça da cozinha também, não é? Mas pronto, ali naquela zona por cima do fogão, mas se calhar não precisava de ser outro armário preto, podia ser só umas prateleiras, mais algumas prateleiras brancas também e fechadas, provavelmente só por causa da questão do pó e dessas coisas todas, e uma delas ser aberta para ter algumas daquelas peças que ela coleciona à vista, por exemplo, ou ter portas em vidro, seja o que for. Mas achei que podia ter mais arrumação. É isso, Soção. Eu gostei do apartamento, não sei se me distraí muito. Sinto que houve coisas que eu não falei porque cada divisão tinha muita informação. Tinha muita coisa, mas pronto. Mas eu gostei da casa, acho que está bonita. Acho que pode inspirar muita gente em usar algumas daquelas soluções para as suas casas, sobretudo a questão das paredes irregulares, dos radiadores, esses elementos que tu não podes retirar. Espaços que são abertos, como é que podes torná-los um pouco mais fechados sem os fechares completamente. Portanto, que ali naquele caso foi feito com a prateleira, com a estante de livros, desculpem. Portanto, é isso. Espero que tenha servido de inspiração. Espero que tenham gostado do vídeo, que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.